Bom dia, pessoal. Então a gente vai estar comentando aqui sobre esta novela aqui da Hilda, né? Vou fazer outro resenha de livro da Hilda. No caso, hoje vai falar então aqui no canal sobre o Com Meus Olhos de Cão. Já vou então aqui pedir o like, inscrição, que nem eu sempre faço no início dos vídeos. Ativa o sininho se você gosta do meu conteúdo, comenta também aqui no canal. E eu já vou estar passando aqui para falar aqui para vocês os livros, então, que ganharam ali naquelas enquetes que eu fiz no último vídeo. Vocês escolheram os livros para ler, né? Eu deixei mais ou menos uma semana, quase uma semana, ali para vocês votarem. E o primeiro ganhador aqui foi o Hamlet, do Shakespeare, que é uma leitura que, de fato, eu já devia ter lido. Esse é um livro aqui que eu não tem como você não ter sequer ouvido falar, e qualquer ficção, qualquer livro que se preste dá uma alfinetada envolvendo Hamlet. E eu não ter lido é de fato uma das lacunas aí no meu repertório literário. E também vai bater muito ali com a minha mais uma releitura minha de Ulisses. Então foi uma boa escolha ali dos que nós tínhamos disponíveis, como eu já tinha falado no vídeo anterior, era um dos melhores, os que eu mais tinha interesse. O segundo foi bem disputado entre o Submundo e então o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Esse é um livro que eu já tinha bastante interesse, porque eu já li poemas esparsos, assim, soltos, nem antologia nem livro, só poemas soltos do Fernando Pessoa, e sempre fiquei interessado na escrita dele, né? E eu li o Mensagem no ano passado, que foi um livro que eu achei interessante. Então nós temos aqui essa edição linda aqui do clube com a cara dele aqui. E é um livro do estilo que eu gosto, né? Livro de quase saga urbana, né? Mas especialmente romance intimista, que eu gosto bastante. Então isso aqui foi uma excelente escolha, muito obrigado. E o por último aqui da última enquete foi um livro contemporâneo, né? Porque, bem, eu não tenho o costume de ler muita coisa contemporânea, mas vocês acabaram escolhendo então aqui um livro que eu já tinha pego e talvez os poucos contemporâneos que eu tinha interesse, que é o Dentes Brancos, da Zadie Smith. É uma autora que, mais assim, pela convivência e das citações dela de outros autores mais contemporâneos, que nem são tão contemporâneos hoje em dia exatamente, citavam ela, até mais antes. Então, aqui a gente tem o terceiro livro que vocês escolheram para mim. E no final do vídeo vai ter uma surpresa a mais envolvendo isso aqui. Então fiquem ligados, mas então vamos agora para a resenha do livro mesmo. Pois bem, o livro que nós vamos comentar hoje, então é o Com Meus Olhos de Cão, da Hilda. E é um dos poucos livros dela que eu ainda não tinha lido, né? E ele tá aqui, então eu meio que então, terminei esse segundo tomo de livros da prosa completa dela. Basicamente compreende essa segunda fase de escritos da Hilda. E eu já tinha lido praticamente todos. Eu li, então, o Trilogia Obscena, né? Que, na minha opinião, eu não gosto muito. Por mais que eu não seja o cara mais puritano na hora de ler, selecionar livros, ele não são livros que costumam me agradar. Acho que o que eu mais gosto mesmo é o Contos de Scarner, porque esse pelo menos tem uma virada muito forte pro humor, que acaba dando uma aliviada do livro, mas os outros não me agradam muito. O Obscena Senhora D é muito bom. Talvez seja o texto mais radical e dissociativo dela. Os textos que eu mais gosto da Hilda são aqueles, então, que ela faz que ela tem um equilíbrio entre uma trama verossímil e as maluquices dela. Por isso que talvez o meu livro brasileiro favorito e o livro favorito dela, que eu tenho aqui, né, é o Tu Não Te Moves de Ti. Ele não tá nesse livro, ele tá no primeiro tom. Eu já li o Último Nada, o Estar Sendo e Ter Sido, e também agora que eu terminei lendo o Com os Meus Olhos de Cão, que eu ainda não tinha lido. E que gafe de não ter lido esse, que foi, acho que um dos que eu mais gostei.
E já vamos, assim, já falar com os paralelos desse livro. Porque se você já leu Beckett, ou se você já leu o Knausgaard, você provavelmente vai gostar muito do que você vai encontrar aqui. Eu não fui, ainda não consumi tanto desses dois autores, mais do Beckett. Mas a própria Hilda admite que ela tem muita pegada do Beckett, da escrita que falam que é raquítica dele, que ela é tematicamente excessiva, mas é gramaticalmente em falta. Você consegue sentir que os personagens têm uma lacuna dentro deles. Parece que eles estão toda hora agonizando ou em profundo desespero, e pânico e paranoia. Então, é exatamente isso que você vai encontrar aqui. Como toda boa novela de Hilda Hilst, o que nós vamos encontrar aqui, na questão do enredo, nós vamos encontrar mais uma figura extremamente verossímil também, extremamente estranha, deslocada, tendo ali a sua boa e velha crise de meia-idade. É mais um livro não linear da Hilda, né? A maioria dos livros da Hilda, ou eles não são lineares num estilo mais radical, como aqui a gente tem o Obsessão Senhora D, ou Estar Sendo Tercido também, o Rútil Nada também, são mais radicais e parecem tipo Faulkner. Eu já falei que ela parece muito Faulkner em outros vídeos. Que eu li o Faulkner esse ano, eu fiquei com essa comparação também grande na minha cabeça. Mas este livro até que ele é mais ou menos linear. Tem acho que 2 pontos também deslocados, mas enfim. Que a primeira coisa deslocada que a gente tem mais é o início aqui deste livro. Nós vamos acompanhar então nesta novela a figura peculiar do Amos Queres. A gente tem uma coisa interessante, né, de se analisar. Eu vejo algumas pessoas, não que o nosso universo de admiradores de Hilda Hilst seja muito grande, né, mas a partir dessa segunda fase da Hilda e até ali nos 2 primeiros, eu acho, que é o Fluxo, Floema e o Kadush, os nomes dos personagens da Hilda são bem curiosos, né? Eles são quase messiânicos, eles são sempre nesses quesitos, muitas vezes associações a figuras religiosas ou mitológicas famosas. E é bem engraçado, você tá lendo histórias que geralmente são nos interiores de São Paulo, você tá lendo a história do Amos, que é no interior de São Paulo. Mas enfim, como este livro começa, eu já vou ler o início desse livro aqui para vocês, porque esse início é particularmente interessante, para dizer o mínimo, né? Se dá para usar esses adjetivos tão simplórios para Hilda. Mas enfim, primeiramente a gente já começa com uma epígrafe do Batalha aqui, né? E na segunda fase, a Hilda ela já, a gente sabe que ela descarrilha, ela vai ser bastante sórdida. Ela já põe esse pé mais no. Que nem é tão obsceno assim, né? Porque o Obscena Senhora D e o Com Meus Olhos de Cão, comparado com os próximos trabalhos dela, são um passeio no parque, em quesito de temática, né? De temáticas difíceis de engolir, né? Mas o Batalha é uma figura particularmente interessante para se fazer paralelos com a Hilda. Mas o livro começa então com um poeminha. Este livro vai ser cruzado de poemas autorais da Hilda que vão ser postos ali pela autoria do Amos Queres, né, o nosso protagonista. Começa assim: a cruz na testa, os dados do que fui, do que serei, nasci matemático, mago, nasci poeta. A cruz na testa, o risco seco, o grito. Descubro-me rei, lantejolado de treva, as facas golpeando tempo e sensatez. E daí começa a prosa destas 2 primeiras páginas que eu vou ter que ler para vocês. Tá? Deus, uma superfície de gelo ancorada no riso. Isso era Deus. Ainda assim tentava agarrar-se àquele nada.
Deslizava as geladas cambalhotas até encontrar o cordame grosso da âncora e descia em direção àquele riso. Tocou-se. Estava vivo, sim. Quando o menino perguntou à mãe: "E o cachorro?" "A mãe." "O cachorro morreu." Então atirou-se à terra coalhada de abóboras. Colou-se a uma toda torta, cilindro e cabeça ocre. Esgoelou. "Como morreu? Como morreu?" O pai: "Mulher, esse menino é idiota. Tira ele de cima dessa abóbora." "Morreu." "Fudeu-se", disse o pai. "Assim, ó." Fechou os dedos da mão esquerda sobre a palma espalmada da direita. Repetiu: "Fudeu-se." Assim é que soube da morte. Amos Keres, 48 anos, matemático, parou o carro no topo da pequena colina, abriu a porta e desceu. De onde estava, via o edifício da universidade. Prostíbulos, igreja, estado, universidade. Todos se pareciam. Cochichos, confissões, vaidade, discursos, paramentos, obscenidades, confraria. O reitor, professor Amos Keres, certos rumores chegaram ao meu conhecimento. "Pois não? Quer um café?" O reitor tira os óculos. Mastiga suavemente uma das hastes. "Não quer mesmo café?" "Obrigado, não." "Bem, vejamos. Eu compreendo que matemática pura evite as evidências. Gosta de Bertrand Russell?" O professor Amos. "Sim." "Bem, saiba que jamais me esqueci de uma certa frase de seus magníficos livros." "Dos meus? O senhor escreveu algum livro, professor?" "Não. Falo dos de Bertrand Russell." "Ah, e a frase é a seguinte: a evidência é sempre inimiga da exatidão." Então a gente já tem uma apresentação interessante da nossa figura do Amos. Resumidamente, nós já tivemos um panorama um pouquinho básico ali sobre a nossa figura do Amos. Ele, então, cresce numa família particularmente classe média ali no nosso Brasilzão, e ele sempre foi uma pessoa muito mais ligada às artes, com essa aspiração artística. Entretanto, a gente vai ver ali nos episódios da vida em que o desejo artístico dele, toda a sua aspiração, foi sendo reprimida pelas pessoas, também pela família. Tanto porque a escrita tinha esse pé no complexo, então a gente já tem, inicialmente. Gilda sempre gostou de dar pitaco nas pessoas que falavam que ela era hermética, impossível de ler, e os editores que não gostavam de publicar ela e tinham rixa com ela. Então eu gosto muito mais desses dois primeiros trabalhos dela, antes da trilogia obscena, porque é é só aquela alfinetada, não é aquela descarrilhada no trem que ela dá depois. E fica bem perceptível isso a partir das experiências bastante relatáveis dos personagens dela, mesmo nesse estilo mais associativo dela, nesses dois primeiros livros, não escancarado, que nem na trilogia obscena. Mas enfim, outro aspecto, talvez um dos mais decisivos nessa repressão do talento artístico do Amos, é de que ele era uma pessoa muito observadora e isso o tornava bastante inconveniente. Ele vai ali num poema, por exemplo, para relatar sobre a traição de um casal que ele tinha presenciado. Ele vai então fazer comentários cínicos e irônicos, então as pessoas vão minando na cabeça dele para ele ali reprimir a sua criatividade. E isso vai ter tanto efeito nele, como consequentemente vocês já leram ali, passa rapidinho ali nesse início, de que ele vai acabar vocacionalmente se dedicando totalmente às áreas da natureza, às áreas exatas da matemática. No início aqui a gente tem também a imagem do cachorro, que a gente tem no título aqui, e guarde esta figura da morte do cachorro, ela vai ter um complemento interessante ali mais pro final desse livro. Basicamente, como eu disse ali antes, talvez, caso você já tenha lido outros trabalhos da Hilda, e também talvez, se você já tiver visto meu vídeo Tu Não Te Mal de Ti, talvez aquele vídeo merecesse um remake, né? E aquele livro é o meu favorito dela, meu livro favorito brasileiro, né? Então acho que dá pra fazer o meu novo padrão de vídeo de 1 hora com ela? Muito provavelmente. Mas, como eu disse,
Os personagens da Hilda sempre estão ali, então na crise de meia-idade, eles estão insatisfeitos, eles tiveram uma vida que, em algum sentido, foi um simulacro. O que vai acontecer com o nosso Amos? Ele vai ter ali umas discussões ali na faculdade envolvendo a natureza, a matéria, tanto a matéria literal, o conceito de matéria, quanto a própria matemática em si. Ele vai se impor esses pragmatismos do pensamento matemático enquanto ele mentalmente pensa de uma forma bastante poética. Ele vai, então, muitas vezes dizer que ele transforma a matemática em poesia. Ele até usa ali termos matemáticos em certas poesias também. A gente também vai ver a vida doméstica dele com a esposa, que ele tá que ele parece uma vida pacata, normal. Ele ele trata, ele não exatamente tem amor pela família, mas ele age conforme ele deve agir. Então a gente já tem essa resignação vindo desse personagem igual outras figuras da Hilda. Mas ele tem as suas peculiaridades, sim. Ele não é que ele é indiferente, mas ele não consegue demonstrar de fato os sentimentos. Daí quando ele demonstra, ele explode. Mas enfim. A experiência transformadora, porque também a La Clarice também, né? A Hilda sempre tem nos livros dela o personagem que tá completamente transtornado e tem por muitas vezes, uma experiência transformadora. O que vai acontecer com o nosso Amos é que certo dia, como nos foi relatado aqui, ele vai dar a louca em certo momento, e ele vai pegar o carro e vai subir em cima de um morro. E aí, até aí tudo bem, né? Até que a gente vai ter essa descrição que temos aí no início, de que aparentemente vai ter uma clarividência. E vai ver Deus à sua frente. Até a parte da poesia de matemática aqui, ó. O Amos diz o seguinte aqui, ó. Poesia em matemática. Rompe-se a negra estrutura de pedra e te vês num molhado de luzes. Nítido e inesperado. O nítido e inesperado foi o que sentiu e compreendeu um pouco daquela pequena colina. Mas não viu formas nem linhas, nem viu contornos nem luzes. Foi invadido de cores, vida, um fulgor sem clarão, espesso, formoso, um sol origem sem ser fogo. Foi invadido de significado incomensurável. Podia dizer apenas isso. Invadido de significado incomensurável. E como foi a noite anterior? Sua mulher, a singular Amanda, galopava o quarto de um canto a outro. Seus braços morenosos alçavam-se e despencavam agitados. Amos, número é bom quando se tem conta no banco, tá? A camisola é verde pálido, de jersey. Esse que fica colado nas tetas, na barriga. Ele pensa, eu não podia ter casado nem ter tido filho algum. O filho entra no quarto. Mãe, o pai que é bom de aritmética. Diz pra ele fazer esse problema aqui. De jeito nenhum, eu digo. Toco-me. Sou de pijama, também verde clarinho. Ela tem mania de combinar cores. Olho para o espaldar da cama. No centro, um círculo de tecido ramoso. Que cor? Verde clarinho. Sinto um pouco de enjoo. Deviam dinamitar todas as camas. Esta. Olho o dorso das mãos. As veias parecem mais saltadas. Penso no que estas mãos poderiam ter feito. Carpintaria teria sido bom. Mesas, cadeiras, oratórios, por que não? Estaria ajoelhado agora? Catres. Uma só pessoa que cabe num catre. Esses estreitos. O menino começa a chorar. Eu digo, dá logo isso. Amanda, coisa nenhuma. Faz o problema sozinho. Quer saber? Tá na hora de se deitar. O menino continua chorando. Que engodo tudo isso de filhos e casamento. Penso num tiro no peito e a outra fica aí galopando eternamente com sua camisola verde clarinho, suas tetas e suas coxas. Um tiro no peito. É preciso amar, Amos. Afinal, é tua mulher. É teu filho. Vai deitar, filho. Faz sozinho que é o melhor para você. O menino sai. Vem cá, Amanda. Não vem. O discurso é extenso. Ficaram-me alguns trechos. Jantar, casa de amigos, restaurantes, dançar às vezes, por que não? Amanda entediada. Os braços continuam sua batalha aérea. Dançar. Lembro-me de Osmo, amigo de quem? Não sei bem. Sei que matou uma ou duas mulheres por causa dessa mania de dançar. Ele é enredado com Deus. Nos abismos, era filósofo. E elas querendo dançar. Fazer com que Amanda se deite. Ela quer continuar discursando. Um tiro no peito ou no dela. Digo que discurse deitado.
ela assim se deita. Entre eu e Amanda, o quê? O que são sentimentos, afinal? Como é que vão se embora, assim, sem um fio de vestígios? A gente fica um pouco mais expresso ali de que esse arrependimento realmente veio depois dessa experiência dele em cima dessa colina. Aqui a gente vai vendo meio que a expressividade dos sentimentos do Amos sendo reprimida ao longo da vida dele. A gente vai vendo ele se tornando cada vez menos empático até esse cúmulo em que ele transforma meio que essa falta de apego e esse pragmatismo em transcendência mesmo, onde ele tem esse vislumbre divino. E o que nossa figura aqui vai fazer? Resumidamente, ele vai se jogar os prazeres do mundo. Não vai ser de uma forma a la Laurie Lamb, nem a lá o Cartas de um Sedutor, por exemplo. Mas ainda assim, ele vai tacar foda-se pro que a sociedade espera dele. Especialmente, ele vai basicamente abdicar de tudo. Ele vai ir morar numa casinha no meio ali no canto do quintal, acho que da casa da mãe dele, se eu não me engano, e vai tentar viver uma vida praticamente cínica, a lá Diógenes de Sinope, basicamente. Esse livro me lembrou demais aquele livro do Beckett, que é, assim, é muito esse livro do Beckett, que é o Murphy, acho que é o Murphy. É basicamente isso também. O Murphy, ele tá... No caso, o Amos, ele meio que se joga, ele faz... Ele começa a ter experiências mais profundas em busca de... Também fala que Deus meio que tirou o sentimento dele, que ele vai meio que metamorfoseando e alquimicamente a matemática em poesia e essas coisas. Então ele vai tendo experiências intensas, diversos tipos, ele vai ir em bordéis, ele vai beber, ele vai fazer um monte de coisa, mas depois ele vai para essa casa, voltando para essa casinha e vai tentando ficar em abstinência total e tentando fugir da opinião e do julgamento dos outros, igual o Murphy faz, né? Porque ele se tranca lá, se amarra no quarto para fugir de todas as cobranças e responsabilidades do mundo. Daí, em meio a esses questionamentos filosóficos, a gente tem aquele humor escrachado horrível. Tem, tipo, a primeira vez que ele se joga e vai pro bordel, por exemplo, que ele vai. Mano, eu até andei mais assim. Deixa pra lá, mas enfim. Resumidamente a cena, ele vai pro bordel. Ele vai lá, ele vai ali pagar uma prostituta. Ele vai transar com ela vai ficar com afinidade com ele. Só que ela vai reclamar, porque ele é tão cara fechado que ela acaba broxando pelo sentimento mesmo, né? E daí a gente vê que ele tá com a porra dos livros de matemática do lado, enquanto ele tá na hora H. Era esse nível, assim, as coisas que acontecem nas novelas da Hilda. E daí logo em seguida, depois da acusação da prostituta, ele diz o seguinte: suponhamos que com poucas palavras se evidencie muito. Uma mais menos não programado. Resposta em demasia. Assustado por síntese, o outro e a si mesmo. Esse que respondeu. Talvez o infundado tenha razão enterrado a âncora no riso. Alguém questionou o riso com originalidade. Canete, se não me engano. Isso em vez de comer. E mais, os movimentos que partem do diafragma e que são característicos do riso aparentemente servem para substituir, resumindo, toda uma série de movimentos peristálticos. Canete sim. Massa e poder. Devora-me, Senhor. Há o mais menos em mim que só me assusta. E a Amanda e a criança. A casa, a universidade. Há livros por todas as partes e já não me interesso por eles. Depois daquilo não sei explicar. De significado incomensurável. E o que eu fazia nessa hora? Estava ali no topo da pequena colina. Pensava no transcendentes? Na teoria dos números? Não. Na teoria dos ideais? Não. Fermat? Erastótenes?
Não. Olhava a ponta dos meus sapatos, os bicos esfolados, e virei o pé direito. É, a sola também está mal. Duas formigas escuras passaram rente ao sapato esquerdo. Retive-me naquele caminhar, confabulavam agora. Então pensei que sons os meus ouvidos não captavam, que sons fariam as formigas tocando-se, emitiam sons. Sorri, e aquilo. Há dias Amanda me dissera que eu sorria de um jeito novo. Novo? Perguntei. É, esquisito. Você não sorria assim, mas eu estava sorrindo. Claro que estava sorrindo. Amós, pelo menos a boca ficou esticada. Olha, você está sorrindo quase sempre, mostrou assim. A boca fez um imperceptível movimento para a direita, um pequeno vinco desse lado do rosto. É, parece um sorriso sim. Mas por que sorria eu? Logo em seguida um poeminha dele mesmo. Feito de gosma e riso, jogador de mitos. Equaciono quimeras. Sou começo e roliço. E vou descendo o abismo do teu terço. Para dizer mais ou menos que o Amos ele vai meio que testando ali todas as possibilidades do que ele não fez. Vai fazendo uma lista do balde, basicamente, porque ele vai vendo que a vida dele foi sempre definida pelos outros. Então ele vai, bem ao estilo do Tadeu também, né? Ele vai jogar, vai descarregar também, né? Ele vai desejar também a mulher de um amigo também. Ele vai se envolver no final do livro, né? Na hora vai ter se envolvendo numa briga com um bêbado. Daí não fica esclarecido exatamente o que aconteceu com ele depois. Mas também tem. Deixa eu achar aqui, mas tem um poema que define muito bem o que acontece aqui nesse livro. A certo ponto, Amos vai fazer um poema assim: dessignificando ou derretendo os compassos que criei, desapagando linhas, círculos que a minha volta desenhei, e onde vivi, distorcido e fremente, frente à riovez da vida. Um pouco antes ele também escreve: dessignificando, dou tréguas a mim mesmo. Não sou nem carne nem sangue, nem poeira. Um muro negro e frinchas de um azul escuro espiam minha nova armadura, minha cara de cera. Então a gente tem assim, mesmo que um adulto desenvolto, com suas psiquiárises, o seu desenvolvimento, por mais que ele tenha sido forçado, experimentando a vida, de certa forma, o que a gente tem em várias novelas da Hilda, se a gente for juntar essa aqui junto com a Oficina Senhora D, também com Cartas do Sedutor, porque ele tem uma interpretação complicada, né? O Estar Sendo Ter Sido, também o Fluxo Florema, eu não li direito, mas eu sei mais ou menos sobre ele. O que a gente tem nessas novelas da Hilda várias interpretações diferentes sobre o que é encontrar com Deus, como essa experiência, como a clarividência muda as pessoas. O que não é exatamente a clarividência, né? Mas o ponto de virada na vida das pessoas, o turning point, né? A pessoa muda de uma hora para outra e ressignificar a própria vida em vários sentidos. Depois de Frente à Revés da Vida, ele fala assim: percebo que tenho a cabeça demasiado inclinada para o lado esquerdo. Tento fazê-la voltar ao centro. Vai gradativamente inclinando-se para a esquerda. E o fato de eu estar em pé também me preocupa. Não é possível que possa manter-me em pé. Ficaria mais cômodo de quatro. Com os olhos raspando o chão. As mãos bem abertas coladas à superfície das ruas. Me daria maior segurança. Agora devo entrar no carro. Vou à casa de Isaías. Sempre nos compreendemos, apesar de quase nunca nos falarmos. É certo que ele vive com a porca e parecia estar bem da última vez. Por que não viver com Hilde? Nome germânico. Deve ser loira. Quero dizer, deve ser uma porca branca. São mais raras. O que vou dizer de Isaías? Claro. Ele vai perguntar: tende ao zero, as ruas movimentadas. 5 horas da tarde. Eu vejo no relógio da avenida. Param no sinal. Um velho carregando livros e papéis fica em dúvida se deve atravessar. Um dos papéis vai ao chão. O outro homem agacha-se para ajudá-lo. E não é que se conhece? Sorriem. Dão-se calorosamente as mãos. O que se agachou coloca as mãos sobre os ombros do velho.
As pessoas desviam-se dos dois e fazem caras mal-humoradas. O velho parece explicar alguma coisa sobre os papéis. Está agitado. Não é possível. Ele está chorando. As buzinas atrás de mim. Avanço. Olha o retrovisor. Aquele se agachou, aponta para o velho. O quê? Bar da esquina. Perco-os de vista. Estou comovido e tenso. O mesmo mostrando os meus papéis a um outro alguém, e assim, em desespero, minhas equações, esperanças, Amosqueres, matemático. Expôs hoje aos meios científicos a sua concepção de um universo unívoco. Físicos e matemáticos cumprimentam-no, logo mais o Jornal das 11. Quase atropela um cachorro. Enfim, Isaías, as calças surradas, o pullover preto. Hilde vem logo atrás, vários pares de olhos sobre nós, os vizinhos. Os olhos de Hilde sobre mim. Isaías entra, meu amigo, entra. Hilde entra também. Você se lembra dela, não? Hilde roça as minhas pernas, igual os gatos. Digo extraordinária e sempre muito graciosa, assim. Oh, sempre assim, diz Isaías. Triângulos de acrílico suspensos no teto. Uma grande mesa e muitos papéis preenchidos com tinta roxa. Não te perturbo? Amos há 20 anos que ninguém me perturba. Há 20 anos essas roxas esperanças e a única surpresa resolvida foi a chegada de Hilde. Um lindo não evidente. Em seguida, o que há com sua cabeça? É teu torcicolo? Vem, senta, toma vinho, quer? Digo que sim e conto-lhe tudo. A colina, a ponta dos sapatos, as formigas, o pensamentear sobre os sons e aquilo de significado incomensurável. Tive uma vez algo parecido, mas de formas. Quais? Poliedros resplandeciam. Então, então compreendi que só existem poliedros. Eu mesmo não existia. Até hoje tenho certeza disso. De quê? Certeza de que não existo. Foi um alívio. Por isso posso viver com a Hilde. Ela bem vês, também não é um poliedro. Não existimos, compreende? Estamos muito felizes. Beba, Amós. Esperança. Não arranque os frutos verdes. Beba. É importado esse aí. Kardec me deu toda a adega, não se lembra? Pobre amigo, almejava a parecença. Dizia que o exato era ser pinguço, como todos nós onde vivemos. Só cachaça. Tu crê. Mesmo não existindo, me deleito. Beba. Amanhã vens buscar o carro. Bebo. No quinto copo tento os poemas. No 10º termino-os. Então leio em voz alta. Daí tem os poemas. Vértice, aresta e face. Vi o suspiro da ave. Tetraedro, vértice 4. Aresta, 6 faces, 4. Mergulho. Vívido nu no teu quarto. Hexaedro, vértice 8. Aresta, 12 face 6. Meu bico apodrece sobre a página breve. Octaedro, vértice 6. Aresta 12, faces 8. Balanço no galo, na rama da noite. Icosaedro, vértice 12. Aresta 30, faces 20. Soares e tintas, rodando o limite. Monstruosidade, vértice 21. Aresta 45, faces 26. Muro de avencas caindo em pencas e matando o rei. Empalideço, Atlanta, vivia em vento, varrendo a anca. Amos queres, tremba de vinho, mi cuerpo de destemora. Então a gente também tem a apresentação de mais dessas interpretações diferentes. A gente tem a apresentação de várias correntes filosóficas para o Amós, incluindo aqui, pelo lado do Isaías, o niilismo, né? Ele é praticamente um niilista. Interessante também da Hilde, que ela vai ser então a figura de empurra e puxa e atração do nosso Amós. E uma coisa interessante é que o nome dela no livro, ele está sempre em minúsculo, letra minúscula. A gente tem uma regra, né? O nome com a inicial maiúscula, o da Hilde está sempre em letra minúscula. Então ela sempre é tratada como uma pessoa ali. É a pessoa que agrada, mas que não é. Que é de inteligência inferior, que não tem o intelecto grande para acompanhar as conversas. Então ela tem essa literal no texto, essa diminuição da pessoa dela a partir desse elemento. Cara, eu já sou muito fã da poesia da Hilda, mas essa abordagem matemática da poesia eu achei muito
muito interessante. A Hilda também trabalhou sempre com essas coletâneas de poesia com temáticas, no nome ali. Eu acho que dava para ela fazer ali na sua poesia um livro de poesia com essa temática, assim, né? Um título ali com poesias matemáticas, além dessas que ela pôs ali sob a autoria do Amós. Também tem uma cena muito engraçada que é o Amós e a Amanda, né, a esposa, antes do filho nascer, eu acho, no aniversário de uma criança. E, gente, é uma daquelas cenas que eles estão tendo aquelas conversas, tipo, pessoas que eles não sabem nem quem são. Também com amigos, sobre diversas coisas. E daí tem análises sobre as ações de cada um ali. Das mais conspícuas, as mais ali retraídas e desagradáveis. E, gente, sabe aquela vergonha alheia mesmo? Parece um texto do Thomas Bernhard, sabe? Que é feito para você ficar desconfortável, mas rindo de nervoso, de fundo. A Hilda também faz muito disso também. Thomas Bernhard também é um autor que você consegue associar a ela. A Hilda lia muito em francês, né? Tinha muito esse contato. Autores franceses, ela era traduzida até que bastante na França, e nos círculos literários da França, enfim. Também eu gostava do Bataille, lia muito poesia com Mallarmé, Baudelaire, Rimbaud ainda, então faz bastante sentido essa associação com franceses. A gente também tem, né, como mote, né, mais ou menos, que a gente vê sempre abordado ali, o cão, os cachorros, os vira-latas, né, especialmente. Primeiro a gente tem o cachorro do Amós, do início que morre. Ele quase atropelando um cachorro aqui. Interessante, né, porque a gente tem o cachorro, né, porque no início o cachorro morre, a gente tem então o processo dessas aspirações e dessa essência do Amós sendo diluída de dentro dele conforme o tempo, até ele se tornar essa pessoa pragmática. Depois ele quase mata o cachorro, e não muito tempo depois aqui, como é o final do livro, ele vai passar por uma experiência de quase morte. E ele vai ter de novo esses devaneios dele. A gente vai ter um trecho envolvendo o cachorro que inclusive está aqui no verso aqui do livro. É o trecho envolvendo o cachorro, né? Que é o mais ou menos com os meus olhos de cão, paro diante do mar, trêmulo e doente, arcado, magro, farejo um peixe entre madeiras, espinha, cauda. Olho o mar, mas não lhe sei o nome. Fico parado em pé, torto. E o que sinto também não tem nome. Sinto meu corpo de cão. Não sei o mundo nem o mar à minha frente. Deito-me porque o meu corpo de cão ordena. Há um latido na minha garganta, um urro manso. Tento expulsá-lo, mas homem-cão sei que estou morrendo, que jamais serei ouvido. Agora sou o espírito. Estou livre e sobrevoo meu ser de miséria, meu abandono, o nada que me coube e que me fiz na terra. Estou subindo úmido de névoa. Esse é praticamente o último trecho do Amós, e daí antes, enquanto vai tendo essa experiência de quase morte dele, a gente também vai ter um devaneio ali, mais ou menos. Aparentemente o devaneio, a gente vê três mulheres conversando sobre a história de um condenado à morte. Olha só. Condenado à morte. Me lembra também até aquela parte de Ulisses, sabe? A parte em que é do Ciclope, né? Que tá um cara, que não lembro exatamente, o maluco do Ciclope. Ciclope, metafórico ali do capítulo. E o Leopold Bloom, eles estão conversando sobre a pena de morte. Os caras falam do. O cara, quando morre, fica com a barraca armada. Tem essa parte, né, do Ulisses. Né? Eu me lembrei bastante dessa parte aqui quando elas conversam sobre isso. E também, antes dessa cena, dessa experiência de quase morte do Amós, ele vai encontrar uma cadela, né? Outra vez o cachorro aparecendo. Mas é uma cadela dando a vida, né? E também me lembra remete a Ulisses, né? Que também tem esse negócio em Ulisses, que ele começa com uma morte, né? Tem um cachorro que morre, então, no início deste livro, pelo menos a citação da morte do cachorro no início do livro. E na sua reta final nós temos o nascimento deles. Ele também fica bastante comovido quando ele vê aquela cadela dando à luz. E essas acompanhantes, como é descrito aqui, estão conversando enquanto
o Amós tá na enrascada dele aqui. E aquele trecho que eu falei aqui pra vocês é o último trecho. E não fica claro exatamente o que acontece com o Amós, mas depois do trecho aqui do Com Meus Olhos de Cão, ele tem um último poeminha dele, que é As Armadilhas, como se o morto acreditasse o girassol da vida a crescer sobre o peito. E por fim, um último trechinho, né, que é o Amós Queres, 48 anos, matemático, não foi visto em lugar algum. No caramachão, a cadela olhava os ares, farejando. A mãe encontrou a frase no papel. Deus, uma superfície de gelo ancorada no riso. E mais abaixo, Amós, igual, infinito, Sgar, igual. Esse símbolo eu não sei exatamente o que é, mas depois a gente tem algo interessante, né? Que tem, pra vocês entenderem, né? Que a gente tem o final, vocês vão então tá vendo, que é o Amós, igual a infinito, Sgar, esse símbolo aqui, e esse símbolo aqui que é o símbolo na matemática, que é o conjunto neutro, né? Que é quando uma equação de segundo grau, terceiro grau, enfim, a incógnita aqui, que você está tentando resolver, ela não tem uma solução. Então, né, no final a gente acaba com a mesma descrição peculiar que o nosso Amós, inclusive, eu esqueci de falar nisso do vídeo, né, mas eu só comentei sobre a parte biocômica dos nomes dos personagens da Hilda, mas Amós é o nome de um profeta, né, profeta ali árabe, e ele é uma figura que escreveu sobre diversos assuntos, mas especialmente ele era um teólogo, né? Então ele escrevia muito sobre os questionamentos dele sobre as diversas naturezas e diferentes questões envolvendo a natureza de Deus, né? Então a gente também tem isso ligado à própria interpretação do Amós, com essa visão divina que ele tem, e o pragmatismo dele envolvendo a matemática e a rejeição internalizada dele com a arte, mas ainda o desejo, ainda pulsante nele de poesia, né? No fim, então, ele acaba com esse conjunto vazio, esta incógnita. Isso também se conecta, eu não falei, né, a epígrafe, né? Mas a epígrafe do Bataille pro livro, né, que ele diz o seguinte: percebo, afundando, que a única verdade do homem, enfim vislumbrada, é ser uma súplica sem resposta. Acho que para finalizar vou também falar outra poesia aqui do Amós, não falei todas, né, mas essa aqui também é interessante para vocês que se interessaram pelo livro e até aqui para quem não se interessou, né. Vale a pena até pegar os poeminhas soltos do Amós, se você, sei lá, achar por aí, ou só pegar o livro nas partes que tem poesia. É interessante. É uma parte até um pouco mais hermética da Hilda, mas é interessante, porque a prosa dela é mais hermética, então ela pega essa hermética da prosa dela e põe na poesia, mais da poesia, porque eu acho interessante e é muito legal, né? E é bastante criativo, né? Mas tem aqui o seguinte: vi palavras e números, círculos tangentes, extensos teoremas nas costas esguias de um andarilho de sóis do meio-dia. Olhou-me entre farrapos, números, palavras. Oh, não, senhor, a miséria que é, mas meu muito obrigado. De me pensar a mim um quadro negro, pois são apenas chagas nas minhas costas. Tentei segui-lo, ele entrou no morro de moitas. Entrei, túnel vazio, dando pro todo que caminhei. Eu acho que é isso, né, mano? As novelas da Hilda, realmente, eu gosto de fazer um vídeo 1 hora, mas tem várias questões aí pra comentar, mas são novelas curtas, né? Eu teria que, pra fazer um vídeo 1 hora ou mais, eu acho que teria que falar de mais de uma, né? Talvez o do Fluxo Floema. Se bem que o Fluxo Floema é um livro mais longo da Hilda, né? Acho que dá pra fazer os outros, né? Mas talvez o Sarcento ter sido. Eu faço junto com a Oficina Senhora D, se eu fizer uma resenha dele em algum momento. Mas
foi um livro que eu li esse ano, né? Então, o Meus Olhos de Cão, que é maravilhoso, mano. Eu adoro a Hilda. Eu já disse que pelo menos o que eu li, eu acho a questão do conexão da Hilda com o divino mais interessante do que com a Clarice, por exemplo. A voz dela é muito forte. Adoro o fluxo de consciência dela. Ainda mais com a literatura comparada que eu ando expandindo assim. Ver que ela realmente é o expoente disso, desses movimentos internacionais que eu gosto muito. Aqui no Brasil é muito interessante. É um texto relativamente difícil, mas tematicamente nem tanto, tá? Ela vai, é o último passo até ela degringolar ali na trilogia. Então, sim, a gente tem uns detalhes mais sólidos aqui, mas nada que vai te matar mesmo, nada que vai te dar vontade de se jogar do prédio, mano. Diferente dos outros três, né? Mas aqui é um que vale muito a pena ser conferido. Bastante singular, como eu disse, se você gosta de Beckett, do Knausgaard, do Thomas Bernhard, você provavelmente vai se deleitar muito com esse livro. Literatura nacional da boa, tá? Esse aqui é um 10 de 10, liso, não precisei nem pensar muito pra dar essa nota. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, já falei então pra vocês. Eu já vou dar surpresa aqui no final pra vocês. Muito obrigado. Vamos para o verdadeiro final do vídeo agora. Então, antes de encerrar o vídeo, gente, eu decidi aqui fazer mais, então, 3 enquetes para vocês. Eu nem comecei a ler nenhum dos 3 livros que ganharam, sim, mas eu pensei que vocês escolherem 3 livros era muito pouco, né? Então, vou estar fazendo mais 3 enquetes a partir dos resultados dessa roleta aqui, minha gente. Vocês já sabem as regras, eu expliquei no outro vídeo, vão ser 4 opções em cada uma das enquetes, vocês vão escolher. Enfim, vamos ver qual vai ser a primeira opção da primeira enquete. Aumentei o tempo de giro da roleta para girar mais, enfim, vamos ver. As Alices, no caso, é porque é a Alice no País das Maravilhas, porque eu tenho obras completas dela, do Lewis Carroll. Então é o Alice no País das Maravilhas, o Alice através do Espelho, e tem mais, acho que um livro, não lembro o nome do outro, nessa edição que eu tenho. Então, a princípio, eu pus aqui os 2 livros juntos. Então, acho que eu leria, então, caso vencesse, o Alice no País das Maravilhas e o Através do Espelho. O outro livro eu não sei. Mas, enfim. A gente tem, então, como primeira opção, as Alices. A duologia de Alices do Lewis Carroll. Vamos ver, então, qual vai ser a segunda opção dessa primeira enquete. Casa de Barcos. Casa de Barcos é do John Fosse, né? Se eu não me engano. Esse eu tenho online, no ebook, no pub, né? E eu não li nada, não sei nada quase praticamente do John Fosse. Só sei que ele é um Nobel aí, muito aclamado, acho que é da Noruega, me corrijam se eu estiver errado. Mas eu não sei praticamente nada sobre ele. Mas eu sei, ali tem livro dele em vários lugares que eu vou à torta direita, então um expoente interessante aí, então, que eu particularmente curioso. Então, segunda opção, Casa de Barcos, do John Fosse. Então vamos para a terceira opção dessa roleta, dessa primeira enquete. A terceira opção vai ser Paradiso, do José Lezama Lima. Esse foi um livro que vocês já devem ter visto aí no outro vídeo que eu fiz, que eu comprei esse livro. A minha edição é velha, tem uma nova da Pinard, e é um livro que está ganhando notoriedade de novo aí no Brasil. E é um livro que me interessa bastante, né? Outra saga urbana, que nem o Ulisses, o Berlim Alexanderplatz, que eu estou vendo, e maravilhosos, assim. Então, só que em Cuba, né? Diferente. Não tenho praticamente zero conhecimento sobre literatura cubana. Então, temos aí
uma opção bem peculiar e bem singular comparado com os outros. Então aí, terceira opção da primeira enquete, Paradiso, do José Lezama Lima. E vamos para a última opção dessa primeira enquete. Qual que vai ser? Vejamos. Terra dos Homens. Terra dos Homens é um livro dos Antoine Saint-Exupéry. Eu tenho uma edição do clube. Eu acho que tem outras edições desse livro com outros nomes, se eu bem me recorde. Aparentemente é um livro autobiográfico, né? Igual vários, a maioria, na verdade, quase todos os livros do Antoine Saint-Exupéry são livros autobiográficos. Mas esse parece, talvez, só no mais particular que aquele outro, que é um diário dele como um aviador. Mas esse também parece meio que uma... Eu acho que eu já ouvi comentários dizendo que esse livro é meio que a versão não fabulosa do Pequeno Príncipe. Então é uma opção interessante aí. Então, último aí da primeira enquete, Terra dos Homens, de Antoine Saint-Exupéry. Agora vamos para a primeira opção da segunda enquete. Vamos ver o que vamos ter. Vejamos. E Bartolbe e Companhia, do Henrique Villa-Matas. Eu tenho uma edição desse livro aqui da Kozak Naif, uma edição velha. Eu comprei num sebo. Eu nem sei por que exatamente eu fiquei curioso com esse livro. Acho que eu fiquei curioso porque eu meio que fui mexendo em coisas de literatura comparada e vi ali em livros tipo O Graça Infinita e o At Swim to Birds e o terceiro Tira, do Flann O'Brien, que tem esse negócio de metanarrativa com escrito crítico. E aparentemente esse é um livro que faz isso, né? Só que, aparentemente, pelo que eu vi sobre o Henrique Villa-Matas, parece que os livros são muito, talvez, ensaísticos e até jornalísticos, tipo um new jornalismo do... Não, acho que até mais literário que o Truman Capote, o Yeatalis, e outros aí. Mas é um livro talvez estranho, né? Tá aqui. Então, eu acabei de ler o Moby Dick, né? Ainda não li o Bartolbe Escrivão, do Herman Melville. Mas, aparentemente, esse é um mote do livro, né? Mas acho que dá pra ler sem isso, do mesmo jeito. Então aí, Bartolbe e Companhia, do Henrique Villa-Matas, primeira opção. Vamos para a segunda opção da segunda enquete, então. Sussurro das Estrelas, esse é do Naguib Mahfouz. Esse é um livro que eu já ouvi muita gente falando bem. E eu gosto muito da Carambaia, né? Editora Carambaia. E eu tenho vários arquivos dele aqui para ler. Esse é um livro que eu queria físico, porque a edição é bem bonita, mas eles não têm mais tiragem desse livro. Aquelas edições que não são do Acero, que são as soltinhas lá na Carambaia. Que assim, sei lá, vendem por 2 semanas essa porra de capa dura e nunca mais aparece na face da terra pra você comprar. Mas enfim, é um livro curto. Mas é um outro livro urbano de um autor, então, egípcio. Que eu não tenho nenhum contato com literatura egípcia. Então esse talvez seja um candidato forte aí. A saga urbana, que eu tanto gosto desse tipo de livro. E ainda de uma cultura que eu não tenho tanto contato no sentido literário. Então aqui, segunda opção, Sussurro das Estrelas, do Naguib Mahfouz. Então, para a terceira opção dessa segunda enquete, qual vai ser? Um tal de Lucas. Esse é do Júlio Cortázar, né? Meu Cortázar maravilhoso. Esse é uma coletânea de contos dele, né? Estão aqui contidos os meus contos completos dele, né? Não tenho. Não, pelo menos eu não me lembro de ter visto muito sobre esse livro específico. Mas assim, se for seguir o molde do que eu gosto já do Cortázar, que ele pega assim, um tema bem subjetivo nesses títulos e desenvolve nos contos dele, deve ser maravilhoso. É Cortázar, maravilhoso. Enfim, coletânea de contos. Então, terceira opção, forte aí, vindo
Um Tal de Lucas, do Júlio Cortázar. Então vamos para a última opção dessa segunda enquete. Vejamos. Vai ser Trilogia de Nova York, do Paul Auster, cara. Eu não tenho essa física, mas é um livro que eu tenho muito interesse. Eu tenho interesse no Paul Auster, especificamente. Ele é um dos poucos. Ele é um dos pós-modernos americanos que eu tenho interesse, que eu não li ainda, né? E ele tá no mesmo balaio do Don DeLillo, do David Foster Wallace, do Thomas Pynchon. Mas ele parece ser mais pé no chão. Mas eu já vi muita gente falando do Paul Auster. Até cogitei recentemente de comprar o 4321, mas tava caro pra caralho o livro, então eu acabei não comprando. Mas recentemente também saiu outros livros dele, vários deles. Acho que um tal, acho o Bergmaster, acho que é, e o Leviatã, que a gente tem muito do Paul Auster em português, pelo menos. E a Trilogia de Nova York é o livro que fez ele bombar mesmo, que falam muito bem. Então aqui, um último forte candidato aqui, a Trilogia de Nova York, do Paul Auster. Então vamos ver agora o primeiro item da última enquete. Vamos ver qual que vai ser. E qual será o livro? Avalovara, nossa. Esse foi um dos últimos que eu pus, eu falei que eu adicionei alguns livros a mais. Avalovara, do Osman Lins. Eu nem tenho esse livro, mas eu pus porque é um livro que eu tinha interesse de ler. É um livro brasileiro, né? E é um livro bem curioso, né? É uma vibe dos livros que eu gosto, né? Esses livros complexos e com propostas peculiares. E ainda é literatura nacional, né? Porque tem uma edição nova desse livro pela Pinard. E vamos ver, né? Acho difícil, porque não deve ser um autor muito. Não, Osman Lins não é um autor muito cobiçado pelas pessoas no geral. Mas tá aí, né? Então, o primeiro item aqui da terceira enquete, Avalovara, do Osman Lins. Vamos ver agora qual que vai ser o segundo. Segundo livro. E ficções do Borges, né? Outro interessante, né? Acabei de ler o livro do Borges, né? O História Universal da Infâmia. E o Ficções é a obra do Borges, né? O livro que deu o boom na carreira dele mesmo. E é o livro provavelmente o mais importante ali do realismo mágico. E junto com o Oceanos de Solidão e Pedro Páramo, provavelmente. E, bem, eu já estou então me familiarizando bastante com a obra do Borges, então ler o principal livro dele é uma boa pedida mesmo. Então, segunda opção dessa última enquete, Ficções, de Jorge Luiz Borges. Então, para a terceira opção, qual será? Agora, Canção Sem Palavras. Esse é um conto da Tolstaia, que é a esposa do Tolstói. Eu tenho uma edição da Carambaia, que é o que tem o Sonata Kreutzer, do Tolstói. E mais dois contos, o outro eu não lembro o nome qual que é. E tem esse conto aí que é o Canção Sem Palavras. É mais uma novela, não é um conto, eu acho que é uma novela mesmo. E já li o Tolstói, dois livros dele, que é o Morde Ivan Ilitch e o Ana Karenina. E dizem que a Tolstói é tão boa, pelo menos na narrativa mais curta, quanto o Tolstói, né? Então, mais um russo é interessante. Terceira opção, então, Canção Sem Palavras, da Tolstói. Agora, para finalizar, a quarta e última opção dessa última enquete. Vejamos, então, qual vai ser o livro e... Tom Sawyer, do Mark Twain. É um curtinho, né? As Aventuras de Tom Sawyer. Ainda não li nada do Mark Twain. É um dos fundadores, né, da literatura americana. E é um romance de formação. Deve ser
Talvez até um pouco mais direto, mas imagino que seja parecido com os de formação do Dickens, alguns mais antigos por aí. Então, mais um livro americano aí, cogitado aí pra gente. E última opção nessa enquete, então, é o Tom Sawyer, As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain. Então é isso, gente. Essas aqui são todas as enquetes. Vou, assim terminar esse vídeo, vou estar postando para vocês votarem. E é isso. Muito obrigado por assistirem e até mais.